Imagina chorar todas as noites, sozinha, numa casinha isolada no sertão. Essa é a história de Dona Eulália, uma viúva que já não via mais sentido na vida, até o dia em que um sertanejo cansado bateu à sua porta trazendo uma viola, uma história parecida com a dela, e a chance de recomeçar. Depois que você assistir essa história, me conte aqui nos comentários, qual foi sua parte favorita do vídeo. E se você conhece alguém que vive sozinho assim, na roça ou na vila. Se essas histórias de fé, solidão, companheirismo e recomeços na terceira idade tocam o seu coração, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. Agora se ajeita bem aí, e vamos ouvir como a visita de um simples sertanejo mudou para sempre as noites de choro dessa viúva do sertão. Dona Eulália tinha 63 anos quando a solidão começou a pesar como pedra no peito. Fazia 2 anos que seu Joaquim havia partido, levado por uma pneumonia que nem os chás de ervas da benzedeira conseguiram curar. A casa, antes cheia de risadas e conversas ao pé do fogão a lenha, agora ecoava apenas o silêncio e os suspiros dela. A propriedade ficava a quase 3 quilômetros da vila de São João do Agreste, cercada por um mar de capim seco e algumas árvores tortas que insistiam em viver naquela terra castigada pelo sol. Era uma casa simples, de taipa, com varandinha na frente e um quintal onde galinhas ciscavam o dia todo. Mas à noite, quando as sombras tomavam conta de tudo, aquela casa parecia maior, mais vazia, como se as paredes se afastassem umas das outras. Todas as noites, sem exceção, Dona Eulália chorava. Sentava-se na cadeira de balanço que seu Joaquim havia feito com as próprias mãos, enrolava-se no chale de crochê desbotado e deixava as lágrimas escorrerem livremente. Não eram lágrimas de desespero, mas de uma saudade profunda que doía na alma. Ela conversava com o retrato dele na parede, contava sobre o dia, reclamava das galinhas teimosas e dizia o quanto sentia falta do cheiro de fumo de rolo que ele sempre deixava pela casa. Os vizinhos mais próximos, o casal de idosos que morava a quase 2 quilômetros dali, às vezes comentavam na vila que ouviam o choro dela quando o vento soprava na direção certa. Coitada da Eulália, diziam com pena. Vai definhar de tristeza naquela casa. Mas ninguém tinha coragem de ir até lá com frequência. A distância era grande, e cada um tinha suas próprias lutas contra a dureza daquela terra seca. Dona Eulália acordava todos os dias antes do sol nascer. Preparava seu café preto e forte, comia um pedaço de bolo de fubá que durava a semana toda, e começava suas tarefas. Alimentava as galinhas, regava a pequena horta que mantinha com água do poço, varria a casa toda. Tudo feito com capricho, como seu Joaquim sempre gostava. Era como se ele ainda estivesse ali, observando, aprovando com aquele sorriso banguela que ela tanto amava. Mas era a noite que o peso da ausência caía sobre ela como um cobertor molhado. Quando o silêncio se tornava ensurdecedor e a solidão gritava mais alto que qualquer voz. Era quando ela se permitia sentir, chorar, lembrar de cada momento dos 40 anos que passaram juntos. A vila de São João do Agreste não era grande. Tinha uma igrejinha branca no centro, um mercadinho que vendia de tudo um pouco, uma farmácia pequena e algumas casas espalhadas ao redor da praça principal. Uma vez por semana, Dona Eulália pegava sua sacola de pano e caminhava os 3 quilômetros até a vila para comprar o essencial: café, açúcar, fubá, óleo, sabão. As pernas já não eram mais as mesmas, mas ela se recusava a depender de qualquer um. Bom dia, Dona Eulália, cumprimentava seu Antônio do mercadinho, sempre com aquele sorriso gentil. Como está a senhora? Vou levando, seu Antônio. Vou levando. Ela respondia com um sorriso cansado que não alcançava os olhos. As mulheres da vila a olhavam com uma mistura de admiração e preocupação. Admiração pela força de viver sozinha naquela imensidão, preocupação pelo que poderia acontecer a uma mulher da idade dela, tão isolada. Mas Dona Eulália tinha seu orgulho. Não pedia ajuda, não reclamava, não se vitimizava. Certa tarde de quinta-feira, quando ela voltava da vila com sua sacola pesada, sentiu as pernas tremerem mais que o normal. O sol estava particularmente cruel naquele dia, e o caminho parecia ter ficado mais longo. Ela parou várias vezes para descansar debaixo das poucas sombras que encontrava pelo caminho. Joaquim, me dê forças, sussurrava olhando para o céu. Só mais esse trecho, meu velho. Quando finalmente chegou em casa, estava exausta. Mal conseguiu guardar as compras antes de se jogar na cama. Naquela noite, chorou mais que o normal. Chorou de cansaço, de solidão, de medo do futuro.
Até quando vou aguentar assim? Perguntou ao retrato na parede. Como sempre, só o silêncio respondeu. Os dias foram passando, todos iguais, como contas de um rosário. Dona Eulália mantinha sua rotina com disciplina militar, talvez porque aquela estrutura era a única coisa que a impedia de se perder completamente na tristeza. Acordar, café, galinhas, horta, almoço, descanso, mais tarefas, jantar e, finalmente, o momento que ela mais temia e, paradoxalmente, mais esperava. À noite, quando podia chorar em paz. Era uma sexta-feira do final de agosto quando algo diferente aconteceu. O dia havia sido especialmente quente, daqueles que fazem até os pássaros ficarem quietos. Dona Eulália tinha passado a tarde fazendo uma limpeza geral na casa, mudando os móveis de lugar, lavando as cortinas. Era uma forma de manter a mente ocupada e o corpo cansado. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, ela preparou sua janta simples: feijão requentado, um ovo frito e farinha. Sentou-se à mesa que era grande demais para uma pessoa só e comeu em silêncio, como sempre. Depois, lavou a louça, guardou tudo no lugar e foi para a varanda, onde ficava a cadeira de balanço. O céu estava particularmente bonito naquela noite. As estrelas começavam a aparecer, uma a uma, como se alguém estivesse acendendo velas no firmamento. Dona Eulália enrolou-se no xale, mesmo com o calor do dia ainda preso no ar, e começou a balançar devagar. As lágrimas não demoraram a vir. Joaquim, meu velho, você faz falta demais, começou ela, como todas as noites. Hoje limpei a casa toda. Lembra como você reclamava quando eu mudava os móveis de lugar? Dizia que depois não encontrava mais nada. Ela sorriu através das lágrimas. Mas sempre deixava eu fazer do meu jeito, né? Você era bom assim. Foi então que ela ouviu um barulho diferente, vindo do caminho de terra que levava à sua casa. Era o som de passos, lentos e pesados, acompanhados de um arrastar regular. Dona Eulália enxugou rapidamente as lágrimas e ficou alerta. Não era comum receber visitas, muito menos àquela hora da noite. A figura foi se aproximando devagar, iluminada apenas pela luz fraca que vinha da lamparina dentro de casa. Era um homem, isso ela conseguiu perceber. Alto, magro, com um chapéu de couro na cabeça e algo grande nas costas. Caminhava com dificuldade, apoiando-se em um cajado. Dona Eulália sentiu o coração acelerar. Medo e curiosidade brigavam dentro dela. Deveria entrar e trancar a porta? Deveria perguntar o que ele queria? Antes que pudesse decidir, o homem parou no portãozinho de madeira que dava acesso ao quintal. Boa noite, senhora, disse ele com voz rouca, cansada. Perdão pela intromissão a essa hora. Meu nome é Severino, sou sertanejo de passagem. Estou viajando há dias e não aguento mais. Será que a senhora teria a bondade de me dar um copo d'água? E, se não for pedir demais, permissão para descansar um pouco na sua varanda? Dona Eulália ficou em silêncio por um momento, avaliando a situação. A voz do homem parecia sincera, cansada. Ele não fez menção de entrar no quintal sem permissão, permaneceu respeitosamente do lado de fora do portão. E havia algo no jeito dele que não transmitia perigo, apenas exaustão profunda. Pode entrar, disse ela finalmente, levantando-se da cadeira. Vou buscar água fresca do pote. Severino abriu o portão devagar, como se cada movimento custasse um esforço imenso. Ele era mais velho do que Dona Eulália havia pensado inicialmente, talvez tivesse seus 70 anos ou mais. O rosto era marcado por rugas profundas, queimado de sol, mas os olhos ainda tinham um brilho de vida. Nas costas, carregava uma viola embrulhada em um pano velho. Ele subiu os 3 degraus da varanda com dificuldade e sentou-se no chão, encostando as costas na parede. Dona Eulália voltou com uma caneca grande de água fresca e ele bebeu tudo de uma vez, como quem não bebia há horas. Muito obrigado, senhora. A senhora salvou minha vida, disse ele, devolvendo a caneca. Posso saber seu nome? Eulália. Dona Eulália. E o senhor já disse que se chama Severino, é isso? Isso mesmo. Severino Gonçalves da Silva, para servir. Sou cantador, violeiro. Ou era, né? Agora sou mais um velho andando pelos caminhos do sertão. Dona Eulália sentou-se novamente na cadeira de balanço, mantendo certa distância mas curiosa.
Fazia tanto tempo que não conversava com alguém além dos cumprimentos básicos na vila. O senhor está indo para onde? Perguntou ela. Severino deu um suspiro longo. Para lugar nenhum e para todo lugar, Dona Eulália. Minha mulher morreu faz uns 3 anos. Os filhos estão todos espalhados pelo Brasil, cada um com sua vida. Fiquei sozinho na nossa casinha em Caruaru. Mas a solidão daquela casa era tanta que parecia que as paredes iam me esmagar. Então peguei minha viola, uns trocados que tinha guardado, e saí andando. Vou de vila em vila, às vezes canto em alguma praça por uns cobres, às vezes ajudo em alguma roça em troca de comida. Durmo onde a noite me pega. Dona Eulália sentiu algo apertar em seu peito. Ela conhecia bem aquela solidão que ele descrevia, aquela sensação de que as paredes se fechavam. E não tem medo de andar sozinho por aí, na sua idade? Perguntou ela. Medo tenho, sim. Mas sabe o que descobri, Dona Eulália? Às vezes o medo de ficar parado, morrendo aos poucos dentro de uma casa vazia, é maior que o medo de andar. Pelo menos andando eu vejo gente, converso, canto. Me sinto vivo, entende? Ela entendeu. Perfeitamente. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo os grilos cantando na noite. A senhora mora sozinha? Perguntou Severino, quebrando o silêncio. Moro. Faz 2 anos que meu marido morreu. 40 anos casados, e de repente ele se foi. Essa casa era cheia de vida, agora é só silêncio e saudade. A senhora tem filhos? Não tivemos essa bênção. Tentamos muito, mas não veio. Então ficamos só nós 2 mesmo. E agora só eu. Severino balançou a cabeça, compreendendo. A solidão é uma danada, né, Dona Eulália? Ela vai roendo a gente por dentro, devagarinho. É verdade, ela admitiu, sentindo as lágrimas voltarem aos olhos. Mas dessa vez, não eram apenas lágrimas de tristeza. Era estranho, mas a presença daquele desconhecido, que entendia sua dor, trouxe um conforto que ela não esperava sentir. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Disse Severino gentilmente. Quando cheguei aqui, me pareceu que a senhora estava chorando. Desculpe se estou sendo intrometido. Dona Eulália enxugou os olhos com a ponta do xale. Choro todas as noites. Sento nessa cadeira e converso com o retrato do meu Joaquim lá dentro, conto como foi o dia, e choro. Já virou costume. Os vizinhos até comentam na vila que me ouvem chorar quando o vento está favorável. Severino ficou quieto por um momento, pensativo. Então, com movimentos lentos, começou a desembrulhar a viola que carregava nas costas. Sabe, Dona Eulália, eu também choro a falta da minha Marieta todos os dias. Mas descobri uma coisa, às vezes, a música ajuda. Não tira a dor, não. Mas dá um jeito de ela sair para fora de uma forma diferente. A senhora me permite? Antes que ela pudesse responder, Severino começou a afinar a viola com dedos experientes, mesmo na penumbra. Depois, começou a tocar uma melodia suave, melancólica, mas bonita. Não era uma música triste demais, mas tinha aquela nostalgia que tocava fundo na alma. A melodia que saía da viola de Severino parecia ter vida própria. Flutuava pela noite, misturando-se ao canto dos grilos e ao vento suave que começava a soprar. Dona Eulália fechou os olhos e se deixou levar pelo som. Fazia tanto tempo que não ouvia música ao vivo em sua casa. Depois de alguns minutos apenas tocando, Severino começou a cantar. Sua voz era rouca, marcada pelo tempo, mas carregava uma emoção verdadeira. Solidão é uma estrada que a gente anda sem querer, é um peso na jornada que insiste em nos trazer, mas enquanto houver estrelas e alguém para nos entender, a vida ainda é bela e vale a pena viver. Dona Eulália sentiu as lágrimas escorrerem, mas eram diferentes das lágrimas de todas as noites. Havia algo de libertador nelas, como se a música estivesse tirando de dentro dela uma dor que estava presa há muito tempo. Quando Severino terminou, ficaram em silêncio por um longo momento. Apenas o som da noite ao redor deles. Isso foi bonito, disse Dona Eulália finalmente, com a voz embargada. Muito bonito. O senhor compôs essa música? Compus faz uns meses, numa noite que estava me sentindo particularmente sozinho. A música tem esse poder, sabe? Ela transforma a dor em beleza, de alguma forma. Seu Joaquim gostava de música, contou Dona Eulália.
Não tocava nada, mas gostava de ouvir. Nos domingos, quando tinha forró na vila, ele me levava para dançar. Mesmo depois de velho, com as pernas cansadas, ele insistia em me tirar para dançar pelo menos uma música. Severino sorriu. Era um homem que sabia viver, então. E a senhora, Dona Eulália, gosta de dançar? Gostava. Faz 2 anos que não danço. Não tem graça dançar sozinha. Isso é verdade, concordou Severino. Mas a música, a música a gente pode ouvir sozinho e ainda assim se sentir acompanhado. Quer que eu toque mais um pouco? Dona Eulália assentiu, e Severino voltou a dedilhar a viola. Desta vez, tocou músicas mais animadas, baiões antigos, forrós que Dona Eulália reconheceu da sua juventude. Ela se pegou batendo o pé no ritmo, algo que não fazia há anos. O tempo passou sem que eles percebessem. Quando Severino finalmente parou, a lua já estava alta no céu. Dona Eulália, já abusei demais da sua hospitalidade, disse ele, começando a se levantar com dificuldade. Agradeço imensamente pela água e por me deixar descansar um pouco. Vou seguir meu caminho agora. Seguir agora? Mas está escuro, seu Severino. O senhor nem sabe direito por onde vai. E está exausto, qualquer um pode ver. Não quero incomodar, senhora. Já sou bem acostumado a andar de noite. Dona Eulália se levantou também, decidida. Não vou deixar o senhor sair daqui nesse estado, a essa hora da noite. Tenho um quartinho dos fundos que uso para guardar ferramentas e uns sacos de ração. Está meio bagunçado, mas tem um catre velho lá. O senhor pode dormir lá essa noite e partir amanhã cedo, depois de um café da manhã decente. Que me diz? Severino hesitou. Não quero dar trabalho. Trabalho nenhum. Sinceramente, seu Severino, faz 2 anos que eu não converso de verdade com alguém. Que eu não ouço música na minha casa. A companhia do senhor, mesmo que por algumas horas, foi um presente. Deixe eu retribuir com um lugar para dormir e um café amanhã. Por favor. A sinceridade na voz dela tocou Severino. Então aceito, com muito agradecimento. A senhora é uma alma boa, Dona Eulália. Ela o levou até o quartinho dos fundos. Realmente estava bagunçado, cheio de coisas acumuladas ao longo dos anos, mas o catre estava lá, com um colchão fino mas limpo. Dona Eulália buscou um lençol e um cobertor. Não é grande coisa, mas é limpo e protegido. O banheiro é logo ali, do lado de fora. Se precisar de algo durante a noite, pode me chamar. Durmo no quarto da frente. Está perfeito, Dona Eulália. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a senhora. Dona Eulália voltou para dentro de casa, mas antes de ir dormir, parou em frente ao retrato de seu Joaquim na parede. Joaquim, hoje aconteceu algo diferente. Veio um viajante aqui, um violeiro. Ele tocou e cantou, e sabe de uma coisa? Chorei, mas foi diferente. Acho que você mandou ele aqui, né, meu velho? Para me lembrar que ainda tem música nesse mundo. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, Dona Eulália dormiu sem chorar. Dona Eulália acordou antes do sol nascer, como sempre. Por um momento, ficou deitada olhando para o teto, lembrando-se dos acontecimentos da noite anterior. Havia sido real? O violeiro na varanda, a música, a conversa? Ou tinha sido apenas um sonho bonito? Levantou-se e foi até a janela. Olhou em direção ao quartinho dos fundos. A porta estava fechada. Então era real. Havia alguém dormindo lá. Com movimentos silenciosos, para não acordar o hóspede, Dona Eulália foi até a cozinha e começou a preparar um café da manhã especial. Fazia tanto tempo que não cozinhava para outra pessoa. Colocou o café para passar, bem forte como se fazia no sertão. Pegou ovos frescos do galinheiro, cortou fatias generosas do bolo de fubá, separou queijo coalho para fritar, fez tapioca. A cozinha foi se enchendo de cheiros bons que há muito não perfumavam aquela casa. O sol já estava nascendo quando ela ouviu a porta do quartinho se abrir. Severino apareceu, com o chapéu na mão, os cabelos brancos desgrenhados. Bom dia, Dona Eulália. Nossa, que cheiro bom! A senhora não precisava se incomodar tanto. Bom dia, seu Severino. Não é incômodo, é prazer. Fazia tempo que eu não preparava café para alguém.
Sente-se, por favor. Eles se sentaram à mesa, e Severino comeu com vontade. Dona Eulália, a senhora cozinha muito bem. Esse bolo de fubá está uma delícia. E esse queijo coalho frito então, nem se fala. Fico feliz que esteja gostando. Quer mais café? Aceito, sim, obrigado. Enquanto comiam, conversaram sobre coisas simples. Severino contou sobre sua vida como violeiro, os lugares que tinha conhecido, as festas que tinha animado. Dona Eulália falou sobre sua vida com Joaquim, sobre a roça, sobre a vila. E agora o que a senhora faz aqui sozinha o dia todo? Perguntou Severino. Ah, tenho minhas tarefas. As galinhas, a horta, a casa para cuidar. Às vezes vou até a vila buscar alguma coisa. Os dias passam. Mas a solidão pesa, não pesa? Dona Eulália suspirou. Pesa muito. Principalmente de noite. As noites são terríveis. Severino ficou pensativo, tomando seu café. Sabe, Dona Eulália, eu estava pensando uma coisa. A senhora foi tão generosa comigo, me deu pouso, comida, conversa. Eu gostaria de retribuir de alguma forma. Eu sou velho, mas ainda tenho força. Reparei que tem algumas coisas aqui na casa que precisam de conserto. Aquela cerca ali do galinheiro está meio caída, a porta do quartinho está emperrando. Se a senhora me permitir, eu poderia ficar mais uns dias e arrumar essas coisas para a senhora. Em troca, a senhora me dá pouso e comida. Que acha? Dona Eulália ficou surpresa. A ideia de ter companhia por mais alguns dias a encheu de uma alegria que ela não esperava sentir. Mas também tinha suas dúvidas. Seu Severino, o senhor não está com pressa para chegar em algum lugar? Ele riu. Pressa? Dona Eulália, quando a gente não tem destino certo, não tem pressa. E sinceramente, depois de tanto tempo andando, seria bom ficar parado uns dias, num lugar tranquilo, com boa companhia. Mas só se a senhora se sentir confortável com isso. Não quero ser um peso. Peso não seria, de jeito nenhum, disse ela rapidamente. Seria uma bênção, na verdade. Tem tantas coisas aqui que eu não consigo consertar sozinha. E, bem, seria bom ter companhia por uns dias. Então está combinado. Vou começar hoje mesmo. A senhora tem ferramentas? Tenho algumas do meu Joaquim guardadas. Martelo, serrote, pregos, umas coisas assim. Perfeito. Vou dar uma olhada no que precisa ser feito e já começo. E assim começou uma rotina nova naquela casa. Severino acordava cedo, tomava café com Dona Eulália, e passava o dia consertando coisas. Ele tinha jeito para isso, mãos habilidosas que sabiam trabalhar com madeira e metal. Consertou a cerca do galinheiro, ajeitou a porta emperrada, trocou algumas telhas que estavam quebradas, pintou a varanda. Dona Eulália, por sua vez, voltou a cozinhar com gosto. Fazia almoços caprichados, bolos, doces. A casa foi voltando a ter cheiro de comida, som de conversa, vida. Os dias foram passando, e aquela parceria silenciosa foi se transformando em algo mais profundo. Severino e Dona Eulália descobriram que tinham muito em comum. Ambos haviam perdido o amor de suas vidas. Ambos conheciam a solidão que doía na alma. Ambos estavam tentando encontrar uma razão para continuar. Durante os almoços, as conversas se estendiam por horas. Eles falavam sobre o passado, sobre os tempos bons, sobre os filhos que nunca tiveram, sobre arrependimentos e alegrias. Sabe o que eu mais sinto falta, Dona Eulália? Disse Severino certa vez. É de ter alguém para contar as coisas do dia. Pode ser besteira, pode ser importante, tanto faz. Mas ter alguém que escuta, que se interessa. Isso faz falta. Eu sei exatamente o que o senhor quer dizer. Todas as noites eu contava pro meu Joaquim sobre o meu dia. Ele sempre escutava, mesmo quando estava cansado. Fazia perguntas, dava opinião. Agora eu falo sozinha, falo pro retrato dele na parede. É uma boa forma de manter ele vivo, na sua memória e no seu coração, disse Severino gentilmente. Eu faço o mesmo com minha Marieta. Às vezes toco músicas para ela, imagino ela sorrindo ouvindo. O Senhor deve ter amado muito ela. Amei. Amei com tudo que eu tinha. E fui amado também. Isso é uma bênção rara, sabe?
Muita gente passa pela vida e nunca conhece um amor verdadeiro. Nós dois tivemos essa sorte, eu e a senhora. Dona Eulália sentiu os olhos marejarem. É verdade. Meu Joaquim me amou do jeito que eu era, com todos os meus defeitos. E eu amei ele também. 40 anos não foram suficientes, mas foram abençoados. À noite, depois do jantar, tinha se tornado costume Severino pegar sua viola e tocar um pouco na varanda. Dona Eulália se sentava na cadeira de balanço, Severino no degrau da varanda, e a música enchia aquele espaço que antes só conhecia silêncio e choro. Às vezes ele tocava músicas alegres, e Dona Eulália batia palmas no ritmo. Às vezes eram músicas melancólicas, e ambos se perdiam em lembranças. Mas sempre era reconfortante. A música tinha se tornado uma ponte entre a solidão de ambos e uma nova forma de existir. Uma noite, depois de tocar, Severino comentou: "Sabe, Dona Eulália, eu já consertei tudo que tinha para consertar aqui na casa. A cerca está firme, as portas abrem bem, as telhas estão no lugar. Acho que já abusei demais da sua hospitalidade. Amanhã preciso seguir meu caminho." O coração de Dona Eulália apertou. Ela sabia que aquele momento chegaria, mas não estava preparada. Nos últimos dias, a casa tinha voltado a parecer um lar. Tinha vida, conversa, risos, música. A ideia de voltar à solidão total era assustadora. Já. Foi tudo que ela conseguiu dizer. "Faz quase 2 semanas que estou aqui, Dona Eulália. A senhora já foi generosa demais comigo. Não posso continuar sendo um fardo." Fardo? Seu Severino, o senhor não entende? Essas 2 semanas foram as primeiras em 2 anos que eu não me senti completamente só. Que eu não chorei de solidão todas as noites. Que eu cozinhei com prazer, porque tinha alguém para comer. Que eu tive com quem conversar. O senhor não foi um fardo, foi uma bênção. Severino ficou em silêncio, claramente emocionado. Dona Eulália, a verdade é que para mim também foi uma bênção. Fazia muito tempo que eu não me sentia em casa em lugar nenhum. Aqui, com a senhora, eu me senti acolhido, útil, vivo. Mas eu não quero ser um aproveitador. Não tenho nada para oferecer. "E o que o senhor acha que eu tenho para oferecer?" retrucou Dona Eulália. "Sou uma velha viúva, morando sozinha numa casa isolada, sem família, sem nada. Mas sabe de uma coisa? Juntos, nós dois temos companhia. Temos conversa. Temos música. Temos uma razão para acordar de manhã. Não é pouca coisa, seu Severino." Ele olhou para ela, e nos olhos dele ela viu lágrimas se formando. "A senhora está dizendo o que eu acho que está dizendo?" "Estou dizendo que, se o senhor quiser ficar, eu gostaria muito que ficasse. Não precisa ser para sempre, pode ser só mais um tempo. Ou pode ser quanto tempo o senhor achar certo. Essa casa é grande demais para uma pessoa só. O quartinho dos fundos pode ser seu, com toda a privacidade. Nós podemos ser amigos. Companheiros de solidão, que decidiram não ficar sozinhos." Severino limpou os olhos com as costas da mão, sem vergonha das lágrimas. "Dona Eulália, a senhora nem sabe o quanto essas palavras significam para mim. Eu aceito, sim, com muita gratidão e respeito. Vou ficar, pelo tempo que a senhora me querer aqui. E prometo que vou fazer de tudo para não ser um peso. Vou trabalhar, vou ajudar, vou." "Seu Severino", interrompeu Dona Eulália com um sorriso gentil. "Não é sobre trabalhar ou ajudar. É sobre não estar sozinho. É sobre ter alguém para dizer bom dia de manhã e boa noite antes de dormir. É sobre dividir o silêncio sem que ele pese. Entende?" "Entendo", disse ele, também sorrindo. "Entendo perfeitamente." Naquela noite, pela primeira vez desde que Severino chegará, Dona Eulália não se sentou na cadeira de balanço para chorar. Em vez disso, ficou na varanda ouvindo ele tocar viola, conversando sobre planos para o dia seguinte, rindo de histórias antigas. Quando finalmente foram dormir, ela parou em frente ao retrato de Joaquim. "Meu velho", sussurrou, "sei que foi você que mandou ele aqui. Obrigada. Eu não vou esquecer você, nunca. Mas acho que chegou a hora de voltar a viver um pouquinho. Acho que você gostaria disso." Os dias seguintes trouxeram uma nova rotina para aquela casa.
Severino acordava cedo e ajudava Dona Eulália com as tarefas mais pesadas. Ele alimentava as galinhas enquanto ela fazia o café. Juntos cuidavam da horta, que começou a crescer mais viçosa. Ele consertava coisas que ela nem sabia que estavam quebradas há tanto tempo. Mas o melhor era a companhia. Era ter com quem conversar durante as refeições. Era ouvir passos na casa que não eram apenas os dela. Era a música que voltou a fazer parte daquele lar. Uma tarde, enquanto Severino trabalhava no quintal construindo um novo poleiro para as galinhas, Dona Eulália teve uma ideia. Foi até a vila, o que ela não fazia há algumas semanas, e comprou tecido, linhas e alguns botões. Quando voltou, começou a costurar camisas novas para Severino. As que ele tinha estavam remendadas e gastas demais. Quando ela apresentou a primeira camisa pronta, ele ficou sem palavras. Dona Eulália, a senhora não precisava. Eu sei que não precisava. Eu quis. Me faz bem cuidar de alguém de novo, seu Severino. Me faz sentir útil. A senhora é muito mais que útil. A senhora salvou minha vida, de uma forma que vai além do corpo. Salvou minha alma que estava perdida pelos caminhos. As semanas foram virando meses. O isolamento daquela casa, que antes era uma prisão de solidão para Dona Eulália, tornou-se um refúgio acolhedor para dois corações que se encontraram na dor e decidiram seguir juntos. Na vila, as pessoas começaram a comentar. Ouviram falar que a Dona Eulália está com um homem morando na casa dela. Dizem que é um violeiro que apareceu por lá. Havia quem falasse com malícia, mas a maioria entendia. Eram dois velhos sojinhos que encontraram companhia um no outro. Nada demais. Dona Sebastiana, a vizinha mais próxima, foi visitá-los um dia. Eulália, vim ver como você está. Fiquei sabendo que tem alguém morando com você. Tem sim, Dona Sebastiana. Um amigo, um companheiro. Venha conhecer. Seu Severino, vem aqui. Severino apareceu do quintal, com o chapéu na mão, educado. Muito prazer, senhora. Dona Sebastiana tomou café com eles, conversou, e quando foi embora, disse a Dona Eulália, você está diferente, Eulália. Está com os olhos mais vivos. Fico feliz por você. A vida é muito curta para a gente ficar sofrendo sozinho sem necessidade. O inverno chegou ao sertão, trazendo noites mais frias e dias de céu cinzento. Dona Eulália e Severino se adaptaram às mudanças. Ele consertou o velho fogão a lenha que estava quebrado há tempos, e agora a casa ficava quentinha com o fogo aceso. Eles passavam as noites mais frias sentados perto do fogão, ele tocando viola, ela fazendo crochê ou remendando roupas. Uma noite particularmente fria, enquanto a chuva caía lá fora, Severino estava tocando uma melodia suave quando parou de repente. Dona Eulália, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode, seu Severino. Depois de todo esse tempo juntos, acho que podemos fazer qualquer pergunta. A senhora ainda chora de noite, às vezes? Dona Eulália parou o que estava fazendo e pensou. Sabe que não? Já faz um tempo que não choro. Ainda sinto falta do meu Joaquim, claro, todos os dias. Mas não é mais aquela dor que sufoca, que não deixa respirar. Agora é uma saudade mansa, que dói, mas não mata. E o senhor? Ainda sente muita falta da Dona Marieta? Todos os dias, admitiu ele. Mas como a senhora disse, é uma saudade diferente agora. Aprendi que a gente pode guardar o amor por quem se foi e ainda assim seguir vivendo, ainda assim se permitir ser feliz de novo. Não é trair a memória deles. É honrar o amor que eles tiveram por nós, vivendo da melhor forma possível. É uma sabedoria bonita essa, seu Severino. Aprendi na dor, Dona Eulália. Aprendi andando sozinho pelos caminhos, conversando com as estrelas. E aprendi aqui também, com a senhora, vendo que não precisamos ficar presos no passado para honrar quem amamos. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era um silêncio de compreensão mútua, de duas almas que se entendiam sem precisar de muitas palavras. Certa manhã, Severino acordou com uma ideia. Dona Eulália, o que a senhora acha de fazermos uma pequena festa aqui? Podemos convidar os vizinhos, o pessoal da vila. Eu toco, a senhora faz aqueles doces deliciosos que sabe fazer. Seria bom trazer um pouco de alegria para cá, não acha?
Dona Eulália ficou surpresa. Fazia anos que não recebia gente em sua casa. Uma festa? Aqui. Por que não? Essa casa já ficou triste tempo demais. Vamos enchê-la de gente, de música, de vida. Será que os vizinhos viriam? Acho que sim. O pessoal aqui é bom, sabe? Só que ninguém queria me incomodar, pensavam que eu queria ficar sozinha. Mas uma festa seria bom mesmo. E assim começaram os preparativos. Dona Eulália fez cocadas, pé de moleque, bolo de milho, broa de fubá. Severino limpou o terreiro, armou algumas mesas e bancos que encontrou guardados. Foram pessoalmente convidar os vizinhos e algumas pessoas da vila. No sábado seguinte, quando o sol começou a se pôr, as pessoas foram chegando. Vieram o casal de idosos vizinhos, seu Antônio do mercadinho com a esposa, Dona Sebastiana, o padre da igreja, famílias com crianças. Trouxeram mais comida, bebidas, alegria. Severino tocou como não tocava há anos. Músicas animadas, forrós antigos, baiões que faziam todo mundo bater palma e alguns até arriscaram os passos de dança. A casa que por tanto tempo só conheceu silêncio e tristeza estava cheia de risadas, conversas, música, vida. Em um momento da festa, seu Antônio puxou Dona Eulália para dançar. Ela hesitou, mas ele insistiu. Vamos, Dona Eulália. O senhor Joaquim gostaria de vê-la dançando. E ela dançou. Pela primeira vez em anos, rodou ao som da viola, sorrindo, viva. Severino observava de onde tocava, e seu coração se encheu de alegria. Ele tinha ajudado a trazer aquele sorriso de volta ao rosto dela. Tinha ajudado a transformar aquela casa de luto em casa de vida novamente. A festa foi até tarde da noite. Quando todos foram embora, agradecendo a hospitalidade, Dona Eulália e Severino ficaram no terreiro, arrumando as coisas. Foi maravilhoso, disse ela, com um cansaço bom no corpo. Muito obrigada pela ideia, seu Severino. Eu que agradeço por ter topado. Viu só? Essa casa tem tanta vida para dar ainda. Tanta alegria guardada esperando para sair. É verdade. E sabe de uma coisa? Eu tinha esquecido como é bom receber gente, conversar, rir. Tinha me fechado tanto na minha dor que esqueci que ainda existe alegria no mundo. Nunca é tarde para lembrar, Dona Eulália. Nunca é tarde para recomeçar. Os meses continuaram passando, trazendo mudanças sutis mas significativas. A casa foi se transformando. Severino pintou as paredes que estavam descascadas, Dona Eulália plantou flores no jardim que havia virado mato. Juntos, foram devolvendo àquele lugar a dignidade e a beleza que ele tinha antes. As visitas se tornaram mais frequentes. Os vizinhos não tinham mais medo de aparecer, sabendo que seriam bem recebidos. Algumas tardes, Dona Sebastiana vinha tomar café e conversar. Às vezes, as crianças da vila apareciam pedindo para ouvir Severino tocar viola, e ele sempre atendia com prazer. Uma tarde, enquanto cuidavam da horta juntos, Dona Eulália comentou: Sabe, seu Severino, às vezes eu paro e penso como minha vida mudou desde aquela noite que o senhor bateu na minha porta. Parece até coisa de novela, não parece? Severino riu. Parece mesmo. Dois velhos sojinhos que se encontram por acaso e decidem não ficar mais sojinhos. Mas sabe o que eu acho? Acho que não foi acaso. Acho que era para ser. Também acho. Meu Joaquim costumava dizer que nada na vida acontece por acaso. Que tudo tem seu tempo e seu propósito. Acho que o Senhor chegou aqui no tempo certo, quando eu mais precisava. E a senhora me acolheu no momento certo também, quando eu estava perdido e cansado. Salvamos um ao outro, Dona Eulália. Ela sorriu, limpando a terra das mãos. É uma boa forma de ver. Dois náufragos que se encontraram na tempestade e decidiram navegar juntos. À medida que o tempo passava, aquela amizade foi se aprofundando. Não era romance. Ambos deixavam claro que seus corações ainda pertenciam aos amores que se foram. Mas era algo igualmente valioso. Era companheirismo verdadeiro, era respeito mútuo, era cuidado genuíno um pelo outro. Severino aprendeu todos os gostos e manias de Dona Eulália. Sabia que ela gostava do café bem forte de manhã, que não gostava de barulho antes de tomar o primeiro gole, que tinha o costume de regar as plantas sempre ao entardecer. Dona Eulália conhecia o jeito dele,
Sabia quando ele estava mais quieto porque estava com saudade da Marieta. Sabia que ele gostava de acordar cedo para ver o nascer do sol, que preferia comer manga com as mãos mesmo que fizesse sujeira. Certa noite, Dona Eulália teve coragem de fazer uma pergunta que rondava sua cabeça há tempos. Seu Severino, o senhor não sente vontade de procurar seus filhos? De tentar uma reaproximação? Ele ficou pensativo, dedilhando a viola sem tocar realmente. Sinto, sim. Mas ao mesmo tempo tenho medo. Tenho medo que eles tenham mágoa de eu ter ido embora. Tenho medo de não ter mais lugar na vida deles. Mas o senhor não acha que vale a pena tentar? Mesmo que eles estejam magoados, mesmo que seja difícil, não seria bom tentar reconstruir essa ponte? Severino suspirou. Talvez. Mas e se eles me rejeitarem? E se disserem que não querem mais saber de mim? Aí pelo menos o senhor vai saber. Vai ter tentado. Seu Severino, uma das coisas que aprendi nesses últimos meses é que vale a pena tentar. Vale a pena dar uma chance para as coisas boas acontecerem. Se o senhor não tivesse pedido água aqui naquela noite, se eu não tivesse aberto o portão, olha tudo que teríamos perdido. Ele olhou para ela com admiração. A senhora tem razão. Tem toda a razão. Sabe o que eu vou fazer? Vou escrever cartas para meus filhos. Vou contar onde estou, como estou, e vou deixar a porta aberta para eles se quiserem me conhecer de novo. A decisão será deles, mas eu terei tentado. Acho uma ótima ideia. E se precisar de ajuda para escrever, eu ajudo. Nos dias seguintes, Severino escreveu 3 cartas, uma para cada filho. Cartas sinceras, onde ele falava sobre a dor de perder a mãe deles, sobre a solidão que o fez sair de casa, sobre sua jornada, e sobre onde estava agora. Falou sobre Dona Eulália, sobre como tinha encontrado um novo propósito, uma nova família escolhida. Quando as cartas estavam prontas, Dona Eulália foi com ele até a vila para postá-las. Agora é esperar, disse ela, segurando a mão dele por um momento. E o que tiver que ser, será. As semanas passaram sem resposta às cartas. Severino tentava não demonstrar, mas Dona Eulália percebia que ele olhava o caminho com esperança toda vez que ouvia algum barulho. Ela não dizia nada, apenas ficava perto, oferecendo sua presença silenciosa de apoio. Foi numa tarde quente de primavera que aconteceu. Dona Eulália estava na cozinha preparando o almoço quando ouviu o barulho de um carro se aproximando. Carros eram raros por ali. Ela saiu para a varanda e viu um carro velho parando em frente à casa. Um homem na casa dos 40 anos desceu do carro, olhando ao redor com incerteza. É aqui que mora Severino Gonçalves da Silva? Perguntou ele. Severino, que estava no quintal, ouviu a voz e ficou paralisado. Era uma voz que ele conhecia, mesmo depois de tantos anos. Era João, seu filho do meio. João, chamou ele, saindo lentamente do quintal. É você, meu filho. Os 2 homens se olharam por um longo momento. Havia tanta coisa não dita entre eles, tantos anos de ausência. Então João deu um passo à frente, e depois outro, até estar diante do pai. Seus olhos estavam marejados. Pai, recebi sua carta. Demorei para responder porque não sabia o que dizer. Estava com raiva de você ter ido embora daquele jeito. Mas também estava preocupado. E com saudade, se devo ser sincero. Severino abraçou o filho, e ambos choraram. Anos de mágoa, de distância, de palavras não ditas se dissolveram naquele abraço. Dona Eulália, compreendendo que aquele era o momento deles, entrou discretamente na casa. Mas Severino a chamou. Dona Eulália, por favor, venha. Quero apresentar meu filho. João, esta é Dona Eulália, a pessoa que me salvou e me deu um lar quando eu mais precisava. João cumprimentou Dona Eulália com respeito e gratidão. Meu pai escreveu na carta sobre a senhora. Obrigado por cuidar dele. Eu deveria ter cuidado melhor dele quando minha mãe morreu. Mas cada um de nós estava tão perdido na própria dor que não conseguimos nos apoiar. Seu pai é um homem bom, disse Dona Eulália gentilmente. E ele fala de vocês com muito amor. Fico feliz que tenha vindo. Vai ficar para o almoço? Se não for incômodo, eu gostaria muito. O almoço foi um momento de reconexão. João contou sobre sua vida, seus filhos, os netos que Severino mal conhecia, seu trabalho.
Severino falou sobre sua jornada, sobre como tinha chegado ali, sobre a vida que estava construindo com Dona Eulália. Pai, vou ser sincero com você, disse João antes de ir embora, já ao final da tarde. Quando recebi sua carta, minha primeira reação foi de raiva. Pensei, como ele pode estar bem, vivendo uma nova vida, enquanto eu ainda sofro com a perda da minha mãe. Mas sabe o que percebi hoje, vendo você aqui? Percebi que você também sofreu. Que você também se perdeu. E que encontrou um jeito de se achar de novo. Isso não apaga o passado, não apaga os erros. Mas nos dá uma chance de recomeçar. É tudo que eu quero, filho. Uma chance de estar na sua vida de novo, nem que seja de longe. Uma chance de conhecer meus netos. Uma chance de consertar o que ainda pode ser consertado. Vou falar com seus irmãos. Não sei como eles vão reagir, mas vou tentar. E eu quero que você conheça seus netos. Eles merecem ter um avô. E você merece essa alegria. Quando João foi embora, prometendo voltar, Severino ficou na varanda vendo o carro desaparecer na poeira do caminho. Dona Eulália sentou-se ao lado dele. Está tudo bem, seu Severino? Está mais que bem, Dona Eulália. Está. Nem sei descrever. Há tanto tempo que não sentia uma esperança assim no peito. Meu filho veio. Ele veio, ouviu, tentou entender. É mais do que eu merecia. Você merece sim. Merece ser feliz, merece ter sua família de volta, merece tudo de bom. E sabe por quê? Porque você é um homem bom, que errou como todos erram, mas que está tentando consertar. Isso vale muito. Naquela noite, Severino tocou sua viola com uma alegria que há muito não sentia. Tocou músicas de celebração, de esperança, de novos começos. E Dona Eulália bateu palmas, sorrindo, feliz pela felicidade dele. Os meses seguintes trouxeram mais mudanças abençoadas. Os outros 2 filhos de Severino também vieram visitá-lo, embora a reaproximação com eles fosse mais lenta, mais cautelosa. Mas havia tentativa, havia esforço de ambas as partes, e isso já era muito. Os netos começaram a visitar também. Crianças e adolescentes que enchiam aquela casa de barulho e alegria. Severino ensinou o mais velho a tocar viola. Os pequenos adoravam ouvir as histórias que ele contava. Dona Eulália os recebia com bolos e doces, e seu coração, que tinha doído tanto pela ausência de filhos, se enchia de alegria com aquela presença jovem. Vó Eulália, chamavam eles, e ela nunca os corrigia. Deixava que a chamassem assim, porque no fundo era isso que ela tinha se tornado, uma avó de coração. A casa que tinha sido palco de tanta solidão e tristeza se transformou em ponto de encontro. As visitas eram constantes. Fins de semana com a família de Severino, tardes com os vizinhos, noites com música na varanda. A vida tinha voltado àquele lugar com força total. Uma noite, quase um ano depois daquela primeira noite em que Severino tinha batido a porta, eles estavam na varanda como sempre. Ele tocava a viola, ela balançava na cadeira. O céu estava estrelado, a noite estava fresca e agradável. Dona Eulália, disse Severino, parando de tocar. Tem uma coisa que preciso dizer para a senhora. Diga, seu Severino. Quero agradecer. Agradecer por ter aberto aquela porta naquela noite. Agradecer por ter me acolhido quando eu era apenas um velho cansado pedindo água. Agradecer por ter me dado não só um teto, mas uma casa. Não só comida, mas companhia. Não só um lugar para ficar, mas uma razão para viver. A senhora salvou minha vida, de todas as formas possíveis. Dona Eulália sentiu as lágrimas escorrerem, mas eram lágrimas de alegria. Eu que agradeço, seu Severino. O Senhor também me salvou. Me salvou da solidão que estava me matando aos poucos. Me ensinou que a vida pode recomeçar em qualquer idade. Me trouxe música, alegria, propósito. Me trouxe uma família que eu nunca tive. O Senhor não trouxe só a viola e sua companhia naquela noite. Trouxe esperança. Trouxe vida. Então somos 2 velhos sortudos que se encontraram quando mais precisavam, disse ele sorrindo. Somos mesmo. E sabe o que é mais bonito? Descobrimos que nunca é tarde para recomeçar. Que a solidão não precisa ser o fim da história. Que sempre há uma porta que pode se abrir, se tivermos coragem de bater. E alguém do outro lado disposto a abrir,
completou Severino. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a noite e a companhia um do outro. Então Dona Eulália falou, com voz suave. Sabe, seu Severino, eu não choro mais à noite. Às vezes ainda converso com o retrato do meu Joaquim, conto para ele sobre o dia, sobre as mudanças. Mas não choro mais de solidão. Porque não estou mais sozinha. E sei que ele ficaria feliz sabendo disso. Eu também falo com minha Marieta, admitiu Severino. E tenho certeza que ela está feliz vendo que eu encontrei um lugar, uma amiga, uma família. Não é trair quem se foi encontrar razões para continuar. É honrar o amor que eles tiveram por nós, vivendo da melhor forma possível. É uma bela sabedoria essa, meu amigo. Aprendi com a senhora, disse ele, voltando a tocar a viola. A música encheu a noite mais uma vez, mas agora não era uma música de tristeza ou solidão. Era uma música de recomeço, de gratidão, de amizade verdadeira. Era a trilha sonora de duas vidas que se encontraram no momento certo e decidiram, juntas, que ainda valia a pena viver. Na vila, quando perguntavam sobre Dona Eulália, as pessoas respondiam com sorrisos. Ah, ela está bem. Muito bem. Tem um amigo morando com ela, um violeiro. A casa está sempre cheia de música e visitas. É bonito de ver. E era mesmo bonito. Era prova viva de que não importa a idade, não importa quanto tempo se passou sozinho, sempre é possível encontrar companhia, alegria, propósito. Sempre é possível recomeçar. Dona Eulália não chorava mais sozinha toda noite em sua casa isolada da vila. Não porque tinha esquecido seu amor perdido, mas porque tinha aprendido que o coração humano é grande o bastante para guardar o passado com carinho e ainda assim abraçar o presente com gratidão. E tudo começou naquela noite em que um sertanejo cansado bateu à sua porta trazendo uma viola, uma história de solidão parecida com a dela, e a possibilidade de recomeçar. Fim. Esta história é uma homenagem a todos que enfrentam a solidão na terceira idade, lembrando que nunca é tarde para encontrar companhia, propósito e alegria. Que cada um tenha a coragem de abrir a porta quando a vida bater, e a generosidade de oferecer acolhida quando alguém precisar.